1 de João, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 6. Capítulo 3, mas nós vamos ler a partir do versículo 1. A mensagem vai ser a partir do versículo 2, mas nós leremos a partir do versículo de número 1. Então, abra sua Bíblia em 1 João 3. O Cadu vai projetar para nós também o texto, para aqueles que não tiverem Bíblia, para a vossa edificação. Então, vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica de todo pecado, o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar ao Senhor, mais uma vez. Feche os seus olhos. Pai bendito, que noite maravilhosa. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de te louvar. Muito obrigado, Deus, por esses momentos de cânticos tão edificantes para a nossa vida. Abençoa nosso querido Cadu, abençoa com ele a querida Fanny, cuida dos 2 filhinhos deles, ó Deus, e abençoa o lar de cada um que está conosco agora. Cuida de todas as famílias da nossa igreja. E agora, Pai, fala conosco na exposição do texto da Tua Santa Palavra. Abençoa a nossa vida, nós rogamos a Tua bênção, clamando em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada, eu preguei no versículo 1 de 1 João, capítulo 3. E o nosso tema foi Observe o amor de Deus. E se você se lembra da mensagem, o primeiro ponto foi observe o amor de Deus, porque ele é um amor grandioso. Em segundo lugar, o texto diz observe o amor de Deus, porque ele é um amor gracioso. Em terceiro lugar, a mensagem disse observe o amor de Deus, porque ele é um amor paternal. E em quarto lugar, observe o amor de Deus, porque ele é um amor exclusivo. Depois de estudarmos, então, esse amor maravilhoso, nós somos motivados no texto de hoje com a visão gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos desafiando, queridos irmãos e irmãs, a crescer em santidade para nos encontrarmos com Ele na eternidade. Também mostrando-nos que quem vive uma vida na prática do pecado não pode dizer que é verdadeiramente um cristão e que nós devemos estar bem atentos à obra de Cristo, a tudo aquilo que Ele fez gloriosamente em nosso favor e ao cuidado que Ele tem para conosco durante cada dia de nossa vida. Então, nós vamos meditar hoje nos versículos 2 até o versículo de número 6, e o nosso tema é quem é quem no corpo de Cristo? Quem é quem no corpo de Cristo? Eu gostaria de desafiar a você que, ao ouvir essa mensagem, você possa identificar quem é você mesmo no corpo de Cristo. Então, pastor, qual é o tema do sermão? Quem é quem no corpo de Cristo? E aqui, então, eu espero que você se identifique, para a glória de Deus, como fiel seguidor de Jesus. Quem é quem no corpo de Cristo? Em primeiro lugar, o texto nos mostra quem é o verdadeiro cristão. Quem é o verdadeiro cristão? O versículo de número 2 começa dizendo que esse verdadeiro cristão, ele pertence à família de Deus. João chama os crentes de amados. Ele diz assim, amados, expressando o seu coração e o seu amor pastoral. Ele refere a esses irmãos e irmãs, se refere a eles dizendo-lhes amados, mostrando que eles são amados por Deus, o nosso eterno Pai, mas amados por João como seu pastor e amados pela igreja de Cristo Jesus. Então, nós estamos estudando quem é quem no corpo de Cristo. Quem é o verdadeiro cristão? Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão é alguém amado, é alguém que pertence à família de Deus, é alguém que faz parte do corpo de Cristo, é alguém que foi amado pelo Salvador, que deu a vida na cruz para pagar os seus pecados.
E tendo sido amado pelo Salvador, agora ele faz parte da família de Deus. Queridos, essa palavra na vida de João não é um mero clichê. Ele verdadeiramente ama os irmãos e muitas vezes nessa carta ele nos desafia a amar os irmãos, mostrando que o amor aos irmãos é um sinal da verdadeira vida cristã. Então, João nos ensina quem é quem no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, quem é o verdadeiro cristão? É alguém que faz parte da família de Deus. Portanto, é amado por Deus, é amado pelo povo de Deus, é amado por aqueles que lhe ministram a palavra. Você é amado, meu irmão. Se você crê em Cristo Jesus, você não é órfão, você não é solitário, você é alguém que custou o sangue do eterno Filho de Deus. Então não se sinta pobrezinho, não se sintam largado de lado, não se sintam fracassado. Você custou o sangue do eterno Filho de Deus que pagou o seu pecado na cruz. E agora, então, você faz parte da família de Deus. Você é amado pelo próprio Deus. Você é amado pelo povo do Senhor. Quem é quem no corpo de Cristo? Quem é o verdadeiro cristão? Ele é amado. Mas o texto diz, querido amigo e irmão, mais a mim é você. Ele diz que o verdadeiro cristão é filho de Deus. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando você lê essa expressão filho de Deus no português, você imagina já um filho adulto, um filho maduro, né? Talvez você acredite que você pode ser até um filho já mais independente, mas a palavra usada no grego é teknia, que significa criancinha, menininho, menininha. João diz assim: amados, nós somos os filhinhos de Deus. Nós somos as crianças de Deus. Nós somos os filhinhos e as filhinhas do Senhor. Ah, queridos amigos e irmãos, todos nós já tivemos bebês em casa. E nós sabemos como os nossos bebês demandam o nosso cuidado. De madrugada, de manhã, no horário do almoço, 24 horas por dia, eles demandam a atenção do papai e da mamãe para serem alimentados, para serem limpados quando fazem suas necessidades, para serem amados, para crescerem com saúde. Então, se nós que somos maus sabemos tratar os nossos bebês com tanto carinho, imagine o Deus eterno que deu Cristo na cruz para nos salvar. O texto está dizendo que o verdadeiro cristão é um filhinho de Deus. Deus te ama com um amor paternal. Você ouviu isso a semana passada. Ele deu Cristo na cruz por você. Então você não é órfão. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não pode se sentir alguém injustiçado. Você é amado pelo Deus eterno. Ele deu Cristo na cruz por você. Você é filhinho de Deus, se você creu em Jesus. Você é filhinha do Senhor, minha irmã. Filhinha que Deus quer cuidar, quer proteger. Eu tenho um filho que já é adolescente, mas eu amo muito. Cuido dele com todo o meu coração. Tenho 2 filhas amadas e as protejo com carinho. E eu sei que eu sou pecador. Agora imagine como Deus eterno cuida de nós como seus filhos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quem é você no corpo de Cristo? Quem é o verdadeiro cristão? Ele faz parte da família de Deus. Ele é um filhinho amado do Senhor. O Senhor te carrega no colo. Ele diz a você: eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Preste atenção, você custou para o Senhor o sangue do eterno Filho de Deus. É por isso que Jesus diz lá em João 10, que das mãos dele ninguém pode arrebatar você, ninguém pode arrebatar você do Pai. Você foi adotado como filho de Deus, você foi regenerado pelo Espírito, agora a natureza de Deus está em você. Você não foi só declarado justo, você agora é da família de Deus. Deus te ama como um Pai amado, Deus te ama como Ele ama o Senhor Jesus. Então, quem é o verdadeiro cristão? Ele faz parte da família de Deus. Ele é amado. Mas o texto da palavra de Deus diz mais. Quem é o verdadeiro cristão? O texto continua nos dizendo, aqui a partir do versículo de número 2 ainda, meus irmãos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O cristão é alguém que terá um corpo glorificado como o corpo de Jesus. O texto diz que você será como o Senhor Jesus é.
Querido amigo e irmão, o mundo olha para mim e para você e não vê diferença alguma entre os filhos do mundo e os filhos de Deus. Mas quando o Senhor vier, a Bíblia diz que os que estiverem vivos verão os mortos sendo ressuscitados primeiro, já com seu corpo glorificado. E eles então serão ressuscitados, mas nós seremos transformados como que num piscar de olhos. E você então terá o corpo glorificado como o Senhor Jesus tem. João diz assim, irmãos, agora nós somos filhos de Deus, nós não vamos saber como nós vamos ser, porque nós não sabemos, irmãos. Ele diz claramente aqui, ó, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas ele afirma, nós temos a plena certeza de que quando Jesus se manifestar, nós seremos como ele é. A Bíblia diz que o Senhor Jesus tem olhos de chama de fogo em Apocalipse. Tem o cabelo branco como a alva lã, tem um grande cinturão, e os seus pés brilham como bronze polido, o seu rosto resplandece como o sol na sua força, a sua voz é como uma voz de uma onda de muitas águas batendo nas pedras. O Senhor Jesus é glorificado, ele tem corpo, mas é corpo perfeito, corpo glorificado. Depois de ressurreto, você se lembra que ele entra onde os discípulos estão sem passar pela porta, e não é um espírito passando pela parede, ele entra com carne e osso e aparece ali. Então, o corpo glorificado tem propriedades especiais. E o texto diz que nós teremos o mesmo corpo glorificado que o Senhor Jesus tem hoje. E aí o texto diz algo maravilhoso sobre quem é o verdadeiro cristão. Então você já aprendeu que esse verdadeiro cristão faz parte da família de Deus, ele é filhinho de Deus, ele vai ter um corpo glorificado, mas ele verá Cristo Jesus. O texto diz que nós teremos o corpo de Jesus, seremos como ele é, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ah, querido amigo e irmão, talvez neste corpo humano nosso, se nós olhássemos para a glória do Senhor Jesus, certamente nós não conseguiríamos sobreviver. João, quando o vê glorificado lá no Apocalipse, diz a Bíblia, queridos irmãos e irmãs, que ele cai como morto. Isaías, quando viu a glória do Senhor sentado no seu trono, ele diz, ai de mim, porque estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Com o nosso corpo limitado, irmãos e irmãs, nós não podemos contemplar a glória do Senhor. Então, nosso corpo vai ser transformado à semelhança da imagem da glória do Filho de Deus, para que nós possamos vê-lo como ele é. Então, você poderá vê-lo, você poderá adorá-lo, você poderá falar com ele, você contemplará a glória de Cristo Jesus, porque ele compartilhará essa glória com você. Você terá um corpo glorificado, como ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Que privilégios maravilhosos tem o verdadeiro cristão. Mas o texto diz mais, quem é o verdadeiro cristão? O texto continua a dizer a nós, amados irmãos, que o verdadeiro cristão é alguém que cresce em santificação. João diz no versículo 3, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, João está dizendo, já que nós veremos a Cristo glorificado, e ele é plenamente santo, nele não há sombra de mudança nem variação, como diz Tiago, seu próprio irmão, no capítulo 1 de sua carta. Então, para que alguém veja Cristo em sua plena santidade, tem que ser alguém que cresce em santidade. Então, se você deseja ter um corpo glorificado e santo como de Cristo, e se você deseja ver a glória de Cristo em sua plenitude e em sua santidade, então você não vai viver uma vida de pecado nesse mundo. João está dizendo, olha, e a si mesmo se purifica de todo pecado aquele que tem essa esperança. Se você tem a esperança de ver a Jesus santo, se você quer ser glorificado e santo como ele será, como você vai viver entregue a toda sorte de pecado nesse mundo? Como você vai flertar com Satanás, com seus demônios, com suas ofertas malditas, com a sua mentira, oferta de prazer e alegria transitórias desse mundo?
Você terá alegria perene de ser como Cristo. Você verá Cristo gloriosamente. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. João diz que se purifica de todo pecado. Nessa mesma carta, ele diz como nós nos purificamos do pecado. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para ser purificado do pecado, você tem que contar para Deus. Você tem que homologar diante dos céus, reconhecendo que você é pecador e confessar a ele tudo o que fez errado. E porque ele deu Jesus na cruz por você, ele vai perdoar o seu pecado. Ele não considerará culpa em você, mas ele vai te purificar, ele vai te limpar, você vai crescer em santificação depois que creu em Jesus. Então a lama vai sendo tirada de você, porque agora você já foi tirado da lama, você pertence a Cristo. Então, querido, se você quer ver a glória de Cristo, se você quer ser glorioso como ele é, não fique flertando com o pecado, não dê ouvidos a Satanás. O salário do pecado é a morte. Flertar com o pecado vai apagar o Espírito Santo na sua vida, vai atrapalhar o seu crescimento espiritual, vai atravancar o seu crescimento em santificação. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja como é importante crescer em santificação. Ele diz que nós devemos buscar a paz com todos, mas devemos crescer em santificação, ou seja, devemos ir nos arrependendo e abandonando o pecado e sendo moldados pelo poder do Espírito Santo, da palavra, cada dia mais a imagem de Jesus, crescendo em santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, alguém que foi declarado justo no tribunal de Deus, foi considerado sem culpa, foi selado pelo Espírito Santo, agora vai crescendo em sua natureza espiritual, e o velho homem vai morrendo, e Cristo domina a sua vida. E você, então, agora já não peca mais, já não vive na prática do pecado, você tropeça como pecador que é. Mas você, mesmo tropeçando, se arrepende do seu pecado e logo quer voltar à sua vida de crescimento espiritual, porque você quer ser como o Senhor, você deseja vê-lo como ele é. Então, meu irmão, se você anda numa prática de pecado, se arrependa hoje. Se você é verdadeiramente cristão, você vai se arrepender, o Senhor vai te perdoar, vai te purificar, e você, por amar a Cristo, pelo desejo de agradá-lo, não vai flertar com o diabo, não vai adulterar com a carne pecaminosa, não vai querer agradar esse mundo. Você sabe o quanto Jesus te amou, e porque ele te amou tanto, você vai consagrar a sua vida a ele e crescer em santificação. E aí João, ainda nesse primeiro ponto, no final no início do versículo 6, nos diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Meu irmão, pecado na sua vida, você que creu em Jesus, o pecado já não te domina mais. O pecado na sua vida agora é um acidente. Você precisa entender isso. Paulo nos ensina em Romanos 6 que nós morremos para o pecado. Nós deixamos o pecado viúvo. Ele agora não é mais nosso marido. Ele diz agora, então, considerai-vos mortos para o pecado, nós não temos vínculo nenhum com ele, nós casamos com Jesus. Então, agora nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, o texto diz que todo aquele que permanece nele, e o texto diz, é claro, aqui, se você habita nele, a ideia de permanecer, se você mora em Jesus, se você está nele, ele habita em você também, você não vai viver na prática do pecado. Foi como disse o grandioso servo de Deus, que se diria muito pequeno, porque todo servo de Deus se crê pequeno. Santo Agostinho, ele dizia que o ser humano tem 2 cachorros dentro, não é verdade? E a pergunta é, qual deles vai vencer a luta? Aquele que for melhor alimentado. Você já está morto para o pecado. Você vive para Deus, em Cristo Jesus. Então agora, se arrependa do seu pecado e alimente-se espiritualmente e cresça para crescer em santidade, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe, que nós sejamos verdadeiros cristãos, que crescem em santificação, que fazem parte de um povo amado, que são filhinhos de Deus, que serão transformados em glória,
que desejam ver o Senhor na glória, que crescem em santificação porque querem estar com Jesus na eternidade e não vivem na prática do pecado, pois o pecado agora é acidente em sua vida, já não é mais domínio. O Senhor é o nosso Rei, Ele domina a nossa vida. Portanto, que você cresça em santificação e viva uma vida vitoriosa contra a natureza pecaminosa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas a pergunta ainda está diante de nós: quem é quem no corpo de Cristo? O texto começou a nos mostrar quem é o verdadeiro cristão. Mas agora o texto vai nos mostrar, irmãos e irmãs, quem é o falso cristão. Quem é o falso cristão? Agora nós leremos aqui juntos o versículo de número 4 e a segunda metade do versículo 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Segunda parte do versículo 6. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O nosso texto é claríssimo, irmão. Ele diz que o falso cristão é aquele que vive uma vida com desfaçatez. A ideia deste verbo aqui, todo aquele que pratica o pecado, traz diante de nós aquele que pratica o pecado deliberadamente. Ou seja, é alguém que se diz cristão, mas não quer glorificar a Deus. Não ama o Senhor. O pecado não é um acidente na sua vida, não é um mero tropeço. Ele, confiado de si mesmo e porque não ama o Senhor, toma uma decisão de pecar deliberadamente contra o Senhor, meu querido amigo e irmão. Ele diz aqui, ó, todo aquele que pratica o pecado. O que acontece? Quem é essa pessoa que vive na prática deliberada do pecado? O texto diz que essa pessoa que se diz cristã, mas vive pecando com desfaçatez, na prática do pecado, sem temor algum, sem que o coração se entristeça por ferir o Senhor, insultando o Senhor e preocupado só com os prazeres da carne. João diz que essa pessoa é um criminoso. Ele diz aqui, olha, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Quem vive na prática do pecado com desfaçatez e deliberadamente é um transgressor. É um transgressor da lei. É alguém que ofende a lei de Deus. E quando João se refere à lei aqui, amados irmãos, ele está falando da lei moral do Antigo Testamento, resumida nos 10 mandamentos. A primeira tábua da lei nos ensinava a amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua da lei nos ensinava a amar o próximo como a nós mesmos. Então, querido amigo e irmão, quando alguém peca deliberadamente, é porque tem outros deuses diante do Senhor. É porque está fazendo imagens no seu coração. É porque está tomando o nome do Senhor Deus em vão. Diz que é cristão, mas vive como um demônio, vive como um pagão. É alguém que não se preocupa em separar tempo para adorar o Senhor. É alguém que desonra pai e mãe. É alguém que não obedece àqueles mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Ah, meu querido amigo e irmão, essa pessoa pratica deliberadamente o pecado e quebra a lei moral que é válida para todo ser humano até o dia de hoje. E quem quebra a lei moral é transgressor da lei, é culpado diante de Deus, é criminoso. João explica para nós no versículo de 4 ainda, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando alguém diz que é cristão e peca deliberadamente, não faz caso do Senhor, e essa pessoa demonstra que não é cristão coisíssima nenhuma, como se diz na minha terra. Essa pessoa demonstra, meu amado amigo e irmão, que é um falso crente, que é um criminoso, que transgride a lei deliberadamente, está quebrando a lei de Deus e vai ser punido pelo Senhor, porque não creu em Cristo Jesus, não se arrepende dos seus pecados, pelo contrário, se jacta do seu pecado, se orgulha de ser tão pecador. Eu não sou como esses crentes bobeiros que não aproveitam o mundo. Eu vou curtir a vida. Se você vê alguém falando assim, pode até ser membro da igreja, mas não tem Jesus no coração. Atua como não crente. Atua como um pagão. E João é mais específico ainda. Na segunda metade do versículo 6. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Se alguém se diz cristão, se tornou até membro da igreja,
mas vive deliberadamente na prática do pecado. João está dizendo que essa pessoa não viu a Cristo com os olhos da fé. E mais do que isso, além de não ter visto Cristo como seu único Senhor e Salvador, como aquele que lhe liberta do poder do pecado e da pena do pecado, porque o pecado mata, o pecado é um péssimo senhor. Então, essa pessoa que vive flertando com o pecado, que ama o pecado e vive pecando deliberadamente, descaradamente, meu amado amigo e irmão, essa pessoa nunca viu a Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca o enxergou com os olhos da fé, nunca teve Cristo em seu coração. E aí o texto diz que todo aquele que permanece nessa prática de pecado nunca viu Jesus, mas nunca o conheceu. E você se lembra que para João, essa palavra no contexto de João conhecer é ter intimidade. Nunca teve um relacionamento íntimo com Jesus. Nunca amou a Jesus de coração. E nunca foi verdadeiramente amado pelo Senhor com um amor eletivo. É um falso crente. É um falso mestre. É alguém que não tem Jesus no coração. Porque o cristão tropeça. A nossa confissão de fé ensina que Deus permite que nós tropecemos e deixa a velha natureza em nós para que nós permaneçamos humildes, irmãos. E vejamos o quanto dependemos da graça do Senhor. Mas nós não vivemos numa vida deliberada de pecado. E o pecado não domina a nossa vida. E não é a regra no nosso peito. Porque nós somos salvos pelo Evangelho da Graça. Nós sabemos que o pecado mata. E nós queremos ser moldados à imagem de Jesus. Portanto, se alguém, meu querido amigo e irmão, peca deliberadamente, quebra a lei de Deus deliberadamente, se faz um criminoso, vive na prática do pecado descaradamente, nunca viu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Pode até ter se tornado membro da igreja, mas nunca foi verdadeiramente convertido. E não tem Cristo em seu coração. Eu quero perguntar a você. Você, enganadamente, é um falso crente? Se você é um falso crente, que bênção que você está ouvindo essa mensagem. Não fique dizendo, como é que o reverendo se atreve a dizer que eu sou um falso crente? Não! Se você olhou para esse texto e viu que é um falso crente, isso é uma oportunidade que Deus está dando a você. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os ao Senhor, clame ao Senhor desesperadamente para te livrar dessa natureza pecaminosa maldita, para limpar o seu coração, para transformar você. Diga, Jesus, vem morar no meu peito. Jesus, transforma a minha vida. Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu és o único mediador entre Deus e os homens. Eu confio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Salvador. Perdoa-me de meus pecados. Purifica-me e deixa-me amar-te a ponto de odiar o pecado cada dia da minha vida. Se você que era falso cristão até hoje, crê em Cristo Jesus hoje. Que bênção maravilhosa a graça de Deus. Você pode ser salvo. Você pode ser transformado, sua vida vai ser mudada se você crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, que ele veio ao mundo para salvar pecadores como você, e que quando ele salva, então você é liberto do poder do pecado, e agora você vive para Deus, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Crê em Jesus e você vai deixar de ser um falso crente. Quem é quem no corpo de Cristo? Em primeiro lugar, nós aprendemos quem é o verdadeiro cristão. Em segundo lugar, nós aprendemos quem é o falso cristão. Mas nós ainda nos perguntamos quem é quem no corpo de Cristo? Vimos quem é o verdadeiro cristão e vimos quem é o falso cristão. Mas em terceiro e último lugar, nós veremos quem é o Senhor do cristão. Quem é o Senhor do cristão? O versículo de número 3, amados irmãos, fala sobre esse Senhor. No final do versículo, o texto diz, assim como ele é puro. O versículo 3 diz que o Senhor é puro. O Senhor é puríssimo. O Senhor é santo, meu amigo e irmão. Então, se você quer ser parecido com Jesus, você vai pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Você vai dizer, Deus, deixa-me tornar-me mais parecido com o meu Jesus. Enche-me com o Espírito Santo, mais de ti, menos de mim. Que
o meu eu seja crucificado e que Cristo vive em mim. Ele é puro. Nele não há pecado, como diz Tiago, não há sombra, não há variação de mudança. Isaías nos conta, amados irmãos, que ele teve uma visão da glória do Senhor. E João, no seu evangelho, nos conta que a visão da glória do Senhor que Isaías teve foi uma visão da glória da segunda pessoa da Trindade. Quem estava sentado naquele trono alto e sublime era a segunda pessoa da Trindade, que depois se tornou homem e se tornou nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Isaías, quando vê Deus sentado no trono, vê a Jesus. E os anjos estavam cobrindo os rostos diante da glória e da santidade de Jesus, cobriam os pés e só voavam com duas asas, tendo 6. Usavam 2 para cobrir os pés, 2 para cobrir o rosto e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Jesus é santíssimo. Ele é o separado de toda a criação, mas ele é o Criador, mas é puríssimo. E a sua glória se revela em sua santidade. Nele não há imperfeição alguma. Nele não há erro algum. Ele é belo, ele é santo, ele é glorioso. Louvado seja o nosso Senhor. Nele só há pureza, nele só há santidade. Quem é o Senhor do cristão? Ele é santíssimo. Mas João continua dizendo no versículo de número 5, sabeis que também ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele repete a ideia de que Jesus é puríssimo quando diz que nele não existe pecado. Mas ele diz que Jesus se manifestou para tirar os pecados. E talvez quando você veja essa expressão tão bonita aqui, você imagina, não, ele pagou os nossos pecados na cruz. É verdade, o texto se refere a isso. Mas João não quer referir-se somente a isso, irmão. Ele está dizendo que Jesus se manifestou para tirar o pecado da tua vida. Jesus se manifestou para tirar o pecado da vida do seu povo. Ele pagou o pecado do seu povo na cruz, mas ele quer arrancar o pecado da sua vida hoje. E é por isso que ele nos permite passar por momentos difíceis, amados amigos e irmãos, para que nós sejamos moldados à imagem dele. Porque, querido amigo e irmão, nós precisamos ser transformados. Querido irmão, quando nós estávamos no pecado, nós estávamos na lama. Na salvação, Jesus nos tirou da lama, nos justificou. Agora nós estamos na santificação, ele está tirando a lama de nós. E algumas vezes a lama está tão grudada, irmão, que ele tem que esfregar mais forte. E às vezes até dói. Mas, querido amigo e irmão, não se preocupe, ele veio ao mundo para tirar o pecado da sua vida. E de um jeito ou de outro, ele vai tirar o pecado da sua vida. Vai ser por bem, talvez. Mas quando você está muito duro, ele vai te quebrar no meio por amor a você. Para tirar o pecado da sua vida. Eu me lembro, amados irmãos, daquele livro maravilhoso das Crônicas de Nárnia. No livro do Príncipe Cáspio. Havia um menino chamado Eustáquio, que foi para Nárnia. Ele era primo dos reis de Nárnia. E ele desejava tanto ser rico que ele desejou a fortuna de um dragão, que ele se tornou o dragão. E ele, então, desesperado, não conseguia mudar. E no final, querido amigo irmão, o filme relata isso, o livro também, ele tentava arrancar suas escamas, mas ele tirava e doía muito e não conseguia. Até que Aslan, o grande leão, simboliza Jesus Cristo, enfia as garras na pele daquele dragão. E ele disse que as garras de Aslan entraram muito forte, pareciam que elas entravam dentro do seu coração e ele não ia sobreviver. Mas de repente Aslan arrancou todas as garras daquele dragão. E ele voltou a ser menino de novo. Louvado seja Deus. Às vezes o grande leão Jesus enfia as garras forte na nossa pele, para arrancar toda a pele de dragão que havia em nós, para que nós sejamos moldados à sua imagem, porque ele veio para tirar o pecado da nossa vida. Esse é o teu Senhor. Louve a Deus, porque ele te ama. Nunca ninguém te amou como esse Jesus maravilhoso, que veio ao mundo para pagar o teu pecado, para que você fosse perdoado, mas para arrancar o pecado da tua vida, para que naquele dia final você seja totalmente parecido com Jesus.
Que o Senhor arranque todo o pecado da tua vida. Que o Senhor arranque todo o pecado da minha vida. Que o Senhor faça de nós, homens e mulheres, cada vez mais parecidos com Jesus. Quem é quem no corpo de Cristo? Você aprendeu nessa noite quem é o verdadeiro cristão. Ele faz parte da família de Deus, é amado. Ele é o filhinho de Deus. Ele terá um corpo glorificado como Jesus. Ele verá Cristo. E por isso, então, ele é alguém que quer crescer em santidade, porque ele quer ver a Jesus com seu corpo glorificado. Você aprendeu, João aqui estava atacando os falsos mestres, que diziam que você não precisava se preocupar como tinha que viver a sua vida. Bastava você conservar o seu espírito, você poderia viver pecando, porque o espírito é que é bom, a carne, você pode fazer o que for com ela. E João condena essa ideia, e ele fala do falso crente. O falso crente é alguém que anda com desfaçatez, que peca deliberadamente, é um criminoso e vive na prática do pecado e nunca viu a Jesus pela fé, não se relaciona com ele, não foi salvo, é um mero religioso. Mas no final ele termina nos dizendo quem é o Senhor do cristão. E ele diz então que esse Senhor é puro, que nele não há pecado e que ele se manifestou para arrancar o pecado da nossa vida. Talvez a provação está dura, irmão. Eu sei que há momentos que são difíceis, mas que bom que o Senhor nos ama, a ponto de arrancar a pele de dragão e enfia as suas garras até no nosso coração, para que nós sejamos moldados à sua imagem e cada dia sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Quem é você no corpo de Cristo? Você é um verdadeiro cristão? Continue firme. Continue com uma vida de oração todos os dias. Estude as Escrituras todos os dias. Cante ao Senhor todos os dias. Se encha do Espírito Santo todos os dias. Faça o bem todos os dias, porque você tem que crescer em santificação, porque você anela ser como Jesus e anela vê-lo. Se você é um falso cristão, se arrependa hoje dos seus pecados. Entenda que Cristo veio ao mundo para pagar os pecados de todo aquele que nele crê. Então se arrependa de verdade, creia nele de verdade, peça a ele que mude a sua vida, que te dê a bênção de nascer de novo. Ele tem todo o poder para fazê-lo, e ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoca Jesus, salva-me! E ele vai te salvar, porque ele é especialista em salvação. E você então sabe que o seu Senhor é puríssimo. Se você quer se relacionar com ele, abandone o pecado. Nele não há pecado. Ele é puro. Entenda que ele deu a vida na cruz para te salvar. Judicialmente você já está salvo. Ninguém te arranca do céu. Mas ele quer tirar o pecado da sua vida agora. E por isso as coisas doem tanto. Que Jesus arranque todo o pecado da tua vida, da minha vida, da vida da nossa igreja, da vida do povo de Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.